Olá, eu sou Dora Kramer e esse é o nosso videocast de todas as semanas, Não É Bem Assim. Meus amigos aqui, Marcelo Madureira, Márcio Fortes e Pedro Paulo Magalhães, hoje para a gente conversar sobre as turbulências na eleição americana, não é? Tiro no Trump, vexame do Biden, pressão sobre o Biden, o que vai acontecer e o que isso pode ter a ver ou não com o processo político brasileiro. Você fica aí porque o programa vai começar. Pronto, aqui antes da gente começar essa conversa, quero te pedir um like, a inscrição no nosso canal. E que mais, gente? É like, inscrição... E compartilhar com os amigos. Compartilhar com os amigos, também, mandar comentário. Quem tiver tempo, mandar comentário, falar para me criticar, falar mal de mim, dizer que eu tenho que ser demitido. Eu já comunico, eu já fui demitido, né, definitivamente do programa, mas vou continuar fazendo, apesar disso, porque eu entrei com mandato no Supremo Tribunal Federal. Tá bom, então vamos lá, vamos começar a nossa discussão pelas diferenças, pelo que tem de parecido nas situações, ou tem ou não tem de parecido nas situações brasileira e americana? É um fenômeno de marketing, na minha opinião. Eu acho que a ideia geral da democracia e das eleições da democracia era um momento em que a sociedade parava para discutir sobre o seu futuro, discutir os caminhos, debater sobre as alternativas que se refletiam nos programas dos candidatos e tudo mais. Isso era como deveria ser, né? Só que talvez nunca tenha sido, ou agora cada vez mais não é. Marcelo, que agora virou marketing, puro marketing, fenômeno de marketing. Tá é bom. Facada num, tiro no outro, entendeu? Aquele é coroa, é velho, vem cá. o outro tá maluco. Tiro e facada é marketing? Então, tem uma certa visão aí estranha dessa história, né? Não quero... Porque eu acho que há uma confusão grande quando você está falando aí. Tem um lado poliano de querer trazer as eleições para um patamar que a gente assistiu na França acontecendo, né? Que não é o comum, não é o que tem por aí, não é o que aparece todo dia. Inclusive nos Estados Unidos, ela não tem nada disso. É uma coisa totalmente polarizada, com elementos que são esses elementos é que geram alguma proximidade entre a eleição americana e a situação brasileira. Quais elementos? O fato de ter o Bolsonaro ter sofrido um atentado, agora o Trump sofre um atentado, os dois são de direita, né, têm um discurso parecido, são amigos, né, de certa forma, companheiros, né, comparsas de posicionamento na política. Aí tem a questão da senilidade, que o Biden está sendo lacrado, né, e taxado como senil, até não sem motivos, né, pelo desempenho dele recente. E tem também uma desconfiança na política brasileira sobre o Lula, que está com 78 anos e que está evoluindo aí, que também, em alguns momentos, se fala, será que ele já está mais velho, está cansado? Quer dizer, por enquanto não existe essa acusação de senilidade, mas fala-se cansado, sem saco para a política, coisa desse tipo. Então, você tem alguns pontos de contato. Mas eu não vejo mais do que isso, porque os sistemas eleitorais, aí o Márcio conhece bem isso, são completamente diferentes. A maneira de se estabelecer o presidente não é o voto direto, é o voto indireto nos Estados Unidos. No Brasil é o voto direto. Só isso é uma diferença enorme. Então é perda de tempo e desinformação, essa não história é que perda de está tempo. circulando de que há uma semelhança, que pode haver influência dos acontecimentos americanos nos acontecimentos brasileiros. Influência sempre há, mas não há semelhança por causa do sistema. Quer dizer, não apenas o voto nos Estados Unidos é completamente distrital, como tem o negócio do winner takes all. Quer dizer, os votos dos delegados ao colégio eleitoral de um determinado estado são totalmente dirigidos para o vencedor naquele estado. Pronto. Então, não tem erro nisso. Há uma semelhança sem coincidência. Agora, eu discordo do Marcelo. Aqui no Brasil, no meu tempo de vida, as eleições sempre foram marketólogas. Quer dizer, o Jânio Quadros foi eleito com a vassourinha.
E o Entendeu? mortadela, o sanduíche de mortadela no bolso e caspa no caspa terno. no teto e tal, aquela coisa Vou votar toda. no brigadeiro, que é bonito e é solteiro. Não, e depois aquele negócio como é que é, o marmiteiro, né? Marmita lá do... Os marmiteiros, do é. marmiteiro. Henrique tudo- Lott, Do lote, do lote Mentira, espada, fake news, mentira, porque o fake news. marmiteiro foi Então fake são news. coisas da década de 50, do século passado, década de 60, não é? Como é que o Collor foi eleito? Não foi por marketing? Caçador de marajás. Marketing, doutor, marketing, entendeu? Então a eleição é uma coisa virada ao consumo eleitoral. Rui Barbosa era velho. Rui Barbosa foi acusado de velho pelo Hermes da Fonseca. Por isso Uma coisa mesmo é muito que nem engraçada. sempre o Que melhor... ganhou, o Hermes da Fonseca ganhou. Mas o Rui Barbosa tinha 60 anos. Ia fazer 60 anos. Mas quando a expectativa Belíssimo. de vida no Brasil era Não, muito claro. menor. Mas é só para dizer, só para lembrar, contrariando aqui o Marcelo, quer dizer, o marketing é inerente ao processo eleitoral. O marketing ferrou com a Inglaterra com o Brexit. Foi puramente marketing. Verdade. Puramente marketing. Gerou esse movimento de direita na Europa, esquisitíssimo, que tem lá a líder número 1, que é a primeira-ministra da Itália, não é isso? E tudo mais por conta do Brexit, disso, daquilo. Temas malucos como a imigração. A imigração interferiu na eleição do Brexit e agora de novo nas eleições dos vários países. Não, e na europeia. Na americana, então, é uma coisa patética. Quer dizer, os grandes criminosos dos Estados Unidos, os que têm arma em casa, como esse menino que atirou no Trump, o pai tinha 12 armas de bom calibre em casa, daquela coisa toda, são tudo americanos de verdade, de raiz, não são imigrantes. Os imigrantes não fazem esse tipo de crime, na realidade não fazem crime nenhum, eles ficam tentando se proteger para não ser expulsos do país. E por que esse anti-americanismo todo, se o que eles fazem é aquilo que os americanos não querem fazer, as tarefas mais modestas? Então é tudo marketing. Então, ok, agora vamos tratar do nosso marketing aqui, nós Brasil. Voltamos ao Brasil, tá certo? O grande marketing no Brasil não é direita e esquerda, não é nada. É uma coisa muito pior, na minha leitura. É o patrimonialismo. Quer dizer, o sujeito se candidata a deputado não é para defender ideias, é para defender o seu próprio patrimônio. Isso está acontecendo e não é uma coisa direta, ele não está roubando, né? Ele está dirigindo verbas, tem um orçamento secreto. Ele se apropria tem do isso, dinheiro tem público. aquilo. Está sendo até condescendente, né? Estou sendo condescendente, não é para mas proteger, essa é para construir patrimônio. Essa é a motivação dos vários candidatos. Agora, na eleição de outubro próximo, em que vão ser eleitos prefeitos e vereadores, você não consegue fazer lista de candidatos de boa qualidade em nenhum partido. Porque você não tem professores, líderes médicos, jornalistas e tal de boa qualidade. Só tem gente que quer se apropriar do mandato depois, tá certo? E evangélicos, com temas de costumes e tal. Mas tudo marketing. Ideias estão em desuso, sobretudo aqui no Brasil. Por isso mesmo que nem sempre o melhor candidato será ou foi o melhor governante, né? A gente tem isso é clássico. vários exemplos, é clássico que a gente tem exemplos concretos aqui de bons homens públicos ou mulheres e péssimos candidatos. Numa eleição você tem que ser se o cara é competitivo ou não é competitivo. Isso não é que interessa vale. se ele vai fazer uma boa gestão ou não. Eu só queria dar uma amarrada final no assunto para não ficar essa ponta solta, porque o Pedro Paulo elencou aí os motivos pelos quais há pontos de intersecção, pelo menos parecem. Por que parece parecido, né? Mas não necessariamente é igual. Pode ser levemente parecido, só para a gente amarrar. Não é semelhante. Não é semelhante. Por quê? Por que a questão da idade não tem rebatimento aqui? Você Ainda. Que defendeu. Ainda vai ter? Ainda, né? não Porque fala. primeiro, seria essa hipótese que a gente está falando, existe acho que para o Lula ir para uma reeleição, né, ele estará com 80 anos. E para terminar o mandato com 84. Essa semelhança pode vir à tona, né? Aparecer. Independente de como ele tiver também, de desempenho, né? Mas não necessariamente porque essa é uma discussão que tem nos Estados Unidos. É porque é uma realidade. É uma realidade. Fática. É uma realidade fática. O outro ponto que você tocou, Pedro Paulo, é a questão de serem de direita. Os né? dois Isso atentados serem sobre líderes de direita, né? O Sofreram Bolsonaro atentado, e o Trump. Até mesmo a teoria da conspiração, né?
que existe aqui no Brasil durante muito tempo, até hoje existe gente que fala que o Bolsonaro não levou facada. E né? agora está existindo gente dizendo que é Dizendo uma armação. que é uma armação o do negócio Trump, Bush. que existe essa possibilidade do que ele Trump de cortou ser a uma orelhinha armação. quando abaixou. Quando ali e abaixou, tal. quer dizer, muito Pois nível é. de fantasia muito alto. Né? Né? Quer Isso dizer, baixa o nível da política a níveis assim, abissais. Mas, né? mas não é novidade. Lá nos Estados Unidos não é novidade o negócio de dar tiro em presidente, em candidato. Não. Começa com Cara, Abraham só uma Lincoln. coisa. muito mais E não 14 é da nossa tradição brasileira. 14 candidatos e presidentes sofreram atentado, sendo que 4 morreram. Então, já para começar... É Sim, tudo mas diferente. com licencinha, mas diferente. forte. Com licencinha, o quê? Tudo bem, lá mata presidente e tal. Mas aqui o que mata de candidato a vereador, pré-candidato... Menos do que lá. Aqui tem muito mais crime político que lá, que aqui é no varejinho. Não sei é qual que é a a gente não estatística. acompanha. Agora, o que eu queria te perguntar, que você deve saber, é como é que você explica o Paul Kruger, The Economist, New York Times, quase fazendo campanha para o Biden desistir, alegando que ele está gagá. Pois é uma questão lá deles, americanos. A imprensa, os editoriais, as redações, as diretorias dos jornais e dos meios de comunicação enfiaram isso na cabeça. Podem ter sucesso ou não nesse pequeno intento. Não é fácil, mas eu acho que é um problema lá deles. O nosso problema é evitar aqui no Brasil que isso se repita sistematicamente. Não é? Quer dizer, o Pedro Paulo lembrou bem. Daqui a algum tempo, o presidente Lula ser candidato à reeleição vai ter já 81 anos de idade, quando tomar posse. E terminar o mandato com 85, se terminar. O que não é nenhum pecado, é uma coisa boa. Mas ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil tem expulsório a 75, e foi uma forçada de barra, porque era 70. Entendendo? Quer dizer, tem limite de idade para certas questões. Por que não para o presidente da República, não é isso? Então temos que ver. Mas isso não está ainda incorporado à prática política brasileira, até porque não se assassinam as pessoas assim com tanta facilidade. A história americana é completamente diferente da nossa. Quando a Constituição americana foi feita, lá no século XVIII, foi uma inovação, juntou os federados, os estados e tal e coisa. Nós tivemos aqui, éramos Portugal, veio a família imperial para cá, o processo eleitoral era canhestríssimo no tempo do Império, havia um parlamentarismo tupiniquim. A República Velha inteira, de Deodoro até o Getúlio Vargas tomar posse, tem só 40 anos, é uma experiência curtíssima. A gente fica, né, quando a gente é aluno da escola, aprende aquele monte de nome de presidente da República Brasileira, né, Prudente de Moraes, o isso, aquilo, tá. Aquilo tudo foi 40 anos só. São 10 vezes 4 anos, é muito pouquinho. E depois teve as experiências traumáticas da política brasileira, que não são de matar candidato, mas são de depor candidato, de fazer presidente, de ter Golpe de impeachment, Estado. golpe de Estado e suicídio de presidente. E é um negócio Portanto, esquisitíssimo. é cada um na sua circunstância. Pronto. Exatamente como cada um está na sua circunstância, não é possível fazer esse Comparação. link. Pode até se fazer, Márcio, eu acho uma comparação, mas o link, que é o que está rolando nas redes, desde que começou essa turbulência na eleição americana, como a gente tem eleição municipal também, esse ano, ainda fica mais uma comparação se isso tem influência. Na minha opinião, se não tem aqui dentro influência uma eleição para outra, que dirá a eleição municipal ser influenciada pela eleição americana? Indiretissimamente tem, um pouco. Márcio, não. Indiretissimamente. Por quê? Você vai eleger. Eu me preocupo menos com as eleições de prefeito. Indiretissimamente é indireto. E pronto. Não é isso. As que eleições não tem. esse ano, todo mundo fica pensando nos candidatos a prefeito, sobretudo os prefeitos das grandes cidades brasileiras. São 5 mil e tantas cidades, tudo isso vai ser eleito prefeito. Mas tem os vereadores. Isso aí é a base fundamental para a Câmara de Vereadores futura, que aí sim, em 2026, vai ser candidata junto com o candidato a presidente da República. Vai ter uma pequena influência nessa história toda. Não é grande. Quando você diz que matam políticos candidatos no Brasil, não é por razões políticas, é por razões criminais mesmo. Mas É porque o cara é candidato, mas é porque é o dono do tráfico de tal coisa. Mas acontece que hoje o crime e a política no Brasil estão de tal forma imbricados, estão de tal forma misturados, que é isso. Esse é o fato. Há algumas lições que a gente pode aprender e comparar. Uma delas que me agrada muito é dizer que aqui não tem voto distrital e lá tem. Depois a gente pode... Isso é uma coisa complicada. Segundo, é que
as armas em poder da população civil nos Estados Unidos não só são legais, mas virou uma prática nacional extremamente perigosa. Há mais armas na que mão gente. de cidadãos do que a quantidade da população. É uma coisa de maluco. Então, não é só o menino de 20 anos que atira no candidato Trump. Tem aqueles camaradas que sobem na universidade, saem matando todo mundo, mata 20, mata 30, depois suicida, entra numa escola, mata as criancinhas e tal, aquela coisa toda. É uma coisa de doido, que vem lá do tempo das garruchas e passou para os fuzis de alta periculosidade impunemente, não é? Na legislação. E como é matéria constitucional e eles lá não gostam de mexer na Constituição, com alguma razão, não total razão, mas alguma razão, então vai ficando e se aperfeiçoando e vira tema eleitoral. Olha só. No Brasil não é tema eleitoral ainda, não é? Mas a segurança já é, das armas não é, mas a questão... Eu estou falando das armas. Por mais que o Bolsonaro, o governo Bolsonaro tenha feito empenho para mudar a legislação a respeito disso, conseguiu muito pouco. Ficou só o negócio de clubes de tiro, isso e aquilo, que agora estão sendo verificados, que são, na realidade, celeiros de criminosos. Mas mudou a realidade de armas, da quantidade de armas disponíveis e de munição disponível no Brasil de uma maneira absurda. Não, e o modelo e de uma maneira, a meu ver, criminosa. Olha só, porque um país que tem a letalidade que tem no Brasil, que tem o número de crimes que tem, você mexer nisso da forma como mexeu é uma responsabilidade. Quero abrir uma caixinha de apostas aqui, gente. Também que outra coisa que rola nas redes e tal, que na minha opinião fantasia, é que se o Trump for eleito aí vai ajudar o Bolsonaro a se livrar dos problemas judiciais dele. E aí a gente cai na questão eu falei que ia abrir uma caixinha de apostas, né? Vocês acham que essa parada está jogada, está decidida nos Estados Unidos? Não parece que é jogo jogado, não. Hoje, na quarta-feira, hoje é dia 17? Hoje é dia 17. É engraçado que hoje de manhã cedo já parece que estavam dando uma marcha ré nessa questão de que a eleição americana era jogo jogado, o Trump ia ganhar. Já parece que não é verdade, porque as mesmas pesquisas mostram, as mais recentes, que depois do atentado, depois da campanha gerontocida do Biden, que continua parelha a eleição. Né? O empate é técnico. Então, portanto, não é tão verdadeira assim a teoria. Não, primeiro, de que é jogo jogado, e segundo, que o Biden tem que ser trocado, que é outra polêmica que anda por aí. Porque também não tem nenhum nome. Quando você troca uma coisa, você troca por alguma outra coisa. Né? Quando você fura um pneu, você troca por outro pneu. Ao que parece, lá seria a Kamala Harris, né? A vice, mas ninguém bota o nome na mesa. Ninguém coloca o guiso no gato. Devem estar colocando, devem estar colocando lá por dentro. As reuniões, mas não consegue, porque o Biden... Ainda não. O Biden resiste, é enfático ao defender a candidatura dele. E eu acho que essa resiliência, essa insistência, essa teimosia, dão a ele uma espécie de crédito do eleitor. Mais uma vez, Marcelo, tá bom, isso é marcante. Deixa eles tratarem da questão deles lá. Né? Os americanos vão decidir se o Biden é candidato, se não é candidato, se ganha, se não ganha. Tem negócio de dinheiro de campanha, que lá não é público, lá é uma coisa de doações. O Elon Musk está dando 45 milhões de dólares por mês para o Trump e tal. Só queria um pedacinho, não é? É outra questão. A nossa questão aqui, que não é diretamente ideológica, vai sofrer alguma influência, sim, se o Trump for eleito. Claro que vai. Por quê? Tinha o Olavo de Carvalho na outra gestão, que morreu, né? Agora tem esse menino candidato a vice lá, que é um cara que tem expectativa de crescer na política americana, Vance, né? Tem 39 aninhos, que certamente vai ser um modelito aqui para os seguidores do Bolsonaro, das ideias do Bolsonaro, que não são liberais, não são exatamente de direita, são uma espécie de conservadora e aproveitadora. Essas gravações, você falou bem, essas coisas que apareceram agora do deputado Ramagem, que era da ABIN, demonstram bem como era um ambiente de patrimonialismo do poder federal naquele momento. Né? Isso aí pode acontecer, amparado por um pensamento ideológico muito forte. Eles que não pode são acontecer. Conservadores, Márcio, eles são reacionários. Reacionários, Conservador é outra coisa. reacionários. Eles são reacionários.
com uma visão distorcida. Também não são liberais. Essa própria questão das armas, por exemplo, que nos Estados Unidos, na Guerra da Independência e tal, não havia exército, então eles criaram as milícias. Não essa milícia hoje do Brasão, não. A milícia, a milícia dos estados, em que o cidadão lá, os cidadãos armados é que defendiam a federação dos ingleses. Então, essa ideia do americano ter arma é uma coisa que está meio dentro do DNA do nascimento da nação, né, dos Estados Unidos da América. E aqui não, aqui querem inventar uma coisa que é clube de tiro, colecionador de arma. Eu quero dizer que essa história de armar a população, por exemplo, para se defender, seja lá do que for, não está no DNA da sociedade brasileira, não está na nossa história, como está na história dos Estados Unidos. Não, como tradição, com certeza não. Mas você começa a construir uma tradição na medida que você... Já existe uma tradição de assassinatos a tiro no Brasil que é comparável com a faixa de Gaza, no Rio de Janeiro. Quer dizer, essas comparações sempre foram feitas, o número de mortos, né? Com a faixa de Gaza agora ficou mais complicado, porque ultimamente o negócio foi muito radical. Mas existe sempre essa comparação. Eu vi, por exemplo, as pessoas se referem, que moram na Baixada Fluminense, se referem que moram na faixa de Gaza. Elas falam isso como se fosse assim uma palavra comum. Nem sabe onde fica, nem sabe onde fica Gaza, mas usam essa referência como se fosse uma gíria, como se fosse Então, existe já uma tradição de assassinato, de mortandade por tiro no Brasil fortíssima. Aí você pega e amplia o acesso a essas armas de uma maneira liberalizante, né, em que a gente sabe, que a gente já viu várias denúncias de clube de tiro que viraram fornecedores, né, de milícias e de traficantes e tudo mais. Então, essa tradição, aqui não tem a cultura que tem nos Estados Unidos, nem a história centenária da arma, da forma. Mas você tem uma outra cultura que está estabelecida, popular, de mortandade, de homicídio, de letalidade absurda. Vocês acham que essa violência que ela vai entrando, inclusive vai entrando pelo aparelho de Estado, vai entrando na cabeça das pessoas, isso pode ter influência no modo como se faz campanha eleitoral? Sem dúvida, porque a segurança pública passou a ser o tema. Não, tema, digo, o modo, a relação de candidatos, a questão da segurança de candidatos, eu digo, na dinâmica de campanhas. Eu acho que tem, porque você tem várias histórias de lugares que você não pode fazer campanha. Só pode fazer campanha o candidato da milícia, não pode fazer outro. Outro não pode entrar, ou do traficante, não pode entrar. Para você entrar lá, você tem que fazer acordo ou com a facção ou com a milícia. Mas, por outro lado, desde as redes sociais, que o Márcio falou aqui do Brexit, por exemplo, que foi o primeiro exemplo das redes sociais mudarem o jogo, né? Qual é o grau de influência da rede social vis-à-vis a presença do candidato no local? Como é que é essa história? A gente não tem noção a presença pode não ser tão importante. A presença já diminuiu de importância. Os dois deputados federais que tiveram mais votos nas últimas eleições não conhecem pessoalmente nenhum dos seus eleitores. Exatamente. São eleitos pela rede. E Nicolas não sei o quê. Esse pré-candidato também é Pablo Marçal, lá em São Paulo. Além de que a nossa legislação eleitoral, um Nicolas carrega quantos? Né? Porque ele faz o voto na legenda e com isso consegue carregar não sei quantos com ele, que nem voto tem. Né? Então, o sistema eleitoral brasileiro é muito peculiar, né? Ele é muito específico. E essa questão das redes reforça isso, né? Reforça esses campeões de voto que não tem nem... Existe também esse impeditivo de entrar no território. Então, eu acho que tem componentes novos que estão acontecendo que a gente não sabe ainda, não sei se os institutos já têm isso mapeado claramente, qual é o nível de influência que isso tem. Mas não é mais como era. Mudou. Porque tem esses dois fatos que são bastante fortes. Eu sou do tempo de candidato pendurar coisa no poste, colar assim, né? Santinho, quem fala hoje mais de Santinho? É tudo proibido. Foi tudo proibido. Foi proibido, mas também para que Santinho? Pois é, não precisa. Se tem o TikTok. Você tem um celular, então tem uma proibição. Acho que Santinho não pode sujar a cidade, não pode distribuir na boca de urna. Né? Boca de urna não pode, na esquina na esquina pode, mas não tem mais a menor importância.
Isso. Não, Tem né? alguma. de fato não alguma tem. influência, Tem. alguma importância tem, né? Tudo isso é um somatório de ações que vão gerando resultado, né? É assim que funciona. Lógico, não tem a mesma importância que tinha quando você não tinha rede social, porque você não tinha nenhuma forma de falar com esse eleitor no dia da eleição. Era só o santinho. É. Né? Agora você tem outras formas. Os Pode influencers falar, falam. Você não né? pode fazer boca de urna, mas a boca de urna está na mão do eleitor. Está na mão do eleitor, exatamente. Ele sabe o que está fazendo. Então, já houve uma adaptação boa nas últimas eleições no Brasil, já há algum tempo, não é? E a coisa chegará a um outro momento, porque os candidatos, se válidos, e os partidos que nascem para isso, vão começando a usar esses novos instrumentos também em benefício próprio. E, ao mesmo tempo, que outros tipos de recursos lamentáveis, né? Dinheiro público aplicado com facciosismo, para não dizer irregularidades. Você falou e tudo uma mais. coisa do interessante do Ramagem, do patrimonialismo da máquina pública, o pior que isso, né, dos órgãos de Estado. E tem que saber bem claro, órgãos de Estado, eles funcionam independentes dos governos. Isso é muito importante. O que me espanta Deixa bem muito claro. nesse episódio, já saímos da coisa, mas nesse episódio particular do patrimonialismo que caiu no deputado Ramagem, é deputado federal, ele não é nem só ex-delegado. Deputado Ramagem, é como é que o sujeito grava e guarda e não destrói. É uma coisa muito, né, uma sensação ao mesmo tempo de impunidade. Por que grava? Você grava... Grava para se precaver. Precaver de quê? Precaver de futuras, a desconfiança. Então, Isso denota Ele mudou muito a de função, desconfiança. muito rápido. Ele era Polícia Federal, delegado de Polícia Federal. Ia ser comandante-geral. Virou chefe da ABIN, É. né? E depois virou deputado. Então, eu acho que ele está com os setups da cabeça E dele. é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Ele continua sendo delegado, porque delegado normalmente guarda essas coisas e qual é o problema de guardar? Né? Guardar para guardar. Ele fez para ter algum uso. É. E aí ele guarda porque... Não conseguiu entender como é que a política guardou errado, a política veio, fez ele ter esse computador apreendido, né? Foi a política que fez ele ter esse computador Mas apreendido. ele gravou... Não foi a ação dele como delegado da Polícia Federal. Ele diz que gravou, mas que gravou com conhecimento de todo mundo. Tá certo? Portanto, ele confessa que gravou porque não pode... É inescapável, estava no celular dele. No iPhone dele novo, que não existia à época, portanto, ele transferiu essa ligação do telefone velho para o novo, portanto, era para manter mesmo, então ele gravou. Agora, produziu prova, isso deixa ali, cria uma saia justa, talvez, não sei, com Bolsonaro, na manutenção da candidatura dele à prefeitura, né? Não sei, porque a gente não sabe qual é a combinática ali, então... De lá se entendem. Olha só, a gente vai ficando por aqui nessa quarta-feira e, enfim, de novo, like, se inscreva, compartilha, enfim, dá uma força pra gente. Beijo, tchau.